Vamos lá, meus amores? Olha só, a gente vai começar a nossa revisão com trabalho. Trabalho a prova costuma vir com 6 pontos. Dica de prova, eu já venho te falando isso há muito tempo. Eu não posso perder tempo com aquela questão que eu não sei. Então, aquela questão que eu não sei, eu simplesmente risco. Eu não posso perder 1 segundo de tempo com a questão que eu não sei nada. Risca, põe um X naquela questão e, de preferência, chuta a mesma letra, independente de ser trabalho, penal, ética, qualquer matéria. Então, a questão que eu não sei, eu ponho um risco enorme nela mesma, na questão toda, assim, ó. Tá? Questões que eu sei mais ou menos, não esqueçam de eliminar aquela questão impossível, né? E ficou em dúvida entre uma e outra, antes de reler as alternativas, reler a pergunta, tá? As questões que eu tenho absoluta convicção, eu devo circular, para eu me dizer, na hora de passar para o gabarito, que eu não posso, em hipótese alguma, alterar aquela resposta daquela questão, ok? Como se apresenta a prova de trabalho pelo sistema FGV de prova? A prova de trabalho, ela costuma vir com uma questão conceitual de salário ou remuneração, uma questão conceitual de jornada, contrato, estabilidade, e não raras vezes vem 2 questões de salário. Também tem um perfil de vir uma questão surpresinha, uma pergunta de rural que nunca cai, uma pergunta como caiu recentemente, o sujeito está aposentado, suspensão, interrupção de contrato. Então, essa questão que eu digo que é a questão surpresinha de trabalho, essa tu pode até te dar o luxo de dizer assim, não, ok, vou dar aqui e deixar de lado, porque é surpresinha. Mas essas outras 4 questões, 5 questões, a gente falou bastante com vocês em sala de aula. Então, aí a gente não pode perder, tá? Vamos começar com o tipo de empregado? Empregado, existem 3 tipos de empregado: empregado urbano, rural e doméstico. Ok. Na última prova de segunda fase da OAB, caiu o doméstico. O que nós temos para destacar de doméstico? Doméstico, a partir da lei complementar de 1º de junho de 2015, a lei 150, doméstica passou a ter uma normativa própria. O que alguns alunos ainda confundem. Doméstico não tem nada a ver com o que a pessoa faça. Um motorista pode ser doméstico, um médico pode ser doméstico, um enfermeiro pode ser doméstico. Doméstico é aquela pessoa que trabalha em âmbito residencial sem finalidade lucrativa. Esta residência pode ser em plena cidade, no campo, na montanha, na praia. É residência. Se aquela pessoa trabalha na residência e sem finalidade lucrativa para o seu empregador, essa pessoa é empregado doméstico. Com a lei do doméstico, trabalhou 3 dias na semana na mesma casa, caracteriza o vínculo de emprego. Tá? O que tem de diferenciado para o doméstico? Diferenciado. Primeiro, a compensação de hora extra. Por que diferenciado? Porque, pela lei do doméstico, eu tenho que pagar as primeiras 40 horas extras para depois começar a compensar. Então, ela ainda tem um privilégio de receber mais do que possa efetivamente compensar. O que não existe para o rural, o que não existe para o urbano. Outra coisa que é diferente do doméstico, o intervalo intra-jornada, aquele intervalo mínimo de 1 hora, máximo de 2 horas, para quem trabalha acima de 6 horas, pode ser de 30 minutos. Então, é possível que eu faça um contrato com o doméstico, ele tenha um intervalo menor, aí assim ele sai mais cedo, tá? Porque a lei assim prevê. Isso não acontece para o urbano, isso não acontece para o rural, tá? Outra coisa que vamos dizer assim, que sempre cai, então a gente vai abordar. Este intervalo intra-jornada, ele tem esta especificidade. Aí tem uma situação que é o adicional noturno. O adicional noturno não tem especificidade nenhuma, tu podes associar com o urbano, tá? Porque é mínimo de 20% para o urbano, que é diferente do rural, que é 25%. O rural, embora tenha 25% de adicional noturno, ele não tem aquela hora menor, de 52 minutos e 30 segundos, que o doméstico tem e que o urbano tem, tá? Mais alguma coisa diferenciada do doméstico? Não. Agora, já passado o período de adaptação da lei, a FGTS, INSS, tudo tem, ok? Existe ainda aquela questão de o empregado doméstico viaja a trabalho, as despesas são por conta do empregador, mas o urbano também é assim, o rural também é assim. Então, isso não é nenhum privilégio ou um mérito próprio do doméstico, ok? O que
tem no rural que é diferente efetivamente do urbano? Uma coisa eu já te falei, que é a jornada noturna. O adicional é mínimo de 25% e a jornada noturna do rural varia se for lavoura ou pecuária. Na pecuária, das 20 às 4 já é jornada noturna. Na lavoura, das 21 às 5. E o adicional é 25%, enquanto que o urbano é 20%. Ok. Qual é a segunda coisa que é diferente do rural para o urbano? O aviso prévio. O aviso prévio, quando ele é cumprido por urbano, ele tem que ter uma redução de 2 horas diárias ou 7 dias corridos. No caso do rural, é 1 dia por semana. A redução do aviso prévio é 1 dia por semana. Ok, fechamos. No mais, tudo que a gente falar a partir de agora para rural, para urbano, vale para rural e vale para doméstico também. Quem é o empregado rural? O empregado rural é aquela pessoa que tem como patrão o empregador rural. Também não importa o que ele faça. E aí a gente tem que relembrar que o empregado rural pode trabalhar em plena cidade. Quando o empregado rural trabalha em plena cidade, a gente diz que o empregado rural trabalha em prédio rústico, tá? Mas ele é empregado rural. Também não precisa estar lá no meio do mato plantando, laçando animal. Ele pode fazer outra atividade. Se o patrão dele é empregador rural, ele é empregado rural. Quem é o empregador rural? É aquela pessoa física ou jurídica que explora a atividade agrícola ou pecuária, ok? Beleza. Dentro dos itens que costumam cair, diferença de empregado, a gente já falou, contrato. O que cai de contrato? Contrato, a gente sabe que a regra do contrato de trabalho é contrato por prazo indeterminado. Apenas por exceção, esse contrato poderá ser por prazo determinado. É determinado o contrato até 2 anos, se for empresa transitória ou serviço transitório. Quem é até 2 anos? Aprendiz, artista, atleta profissional, obra certa, safra, técnico estrangeiro, tudo isso é até 2 anos. Se não for até 2 anos, pode ser que seja até 90 dias, que é o contrato de experiência. Mas vejam, o contrato a prazo ele precisa ser até 2 anos, por empresa transitória ou serviço transitório, e até 90 dias por experiência. O que costuma cair de contrato é esta classificação e também as regras do contrato a prazo. Que regras são essas? Primeira regra, não pode exceder o limite. Ele acaba... Vamos lá, gente. Nós estávamos falando para vocês de contrato de trabalho. E eu te dizia, então, que o contrato ele é até 2 anos se a empresa for transitória, ou se o serviço for transitório, ou até 90 dias se for um contrato de experiência. A primeira regra é de que eu não posso exceder o limite do contrato. Então, eu não posso ter 2 anos e 1 dia, 90 dias e 1 dia. Acabou domingo, dia santo, feriado, acabou o contrato a prazo. E aí já vem logo, vamos logo quebrar uma mania que vocês têm de achar que sempre o empregador tem 10 dias para pagar. Se for contrato a prazo, como o empregador já sabia que o contrato ia acabar naquele dia, ele tem que pagar no dia útil seguinte. Então, quando acabar os 2 anos, no primeiro dia útil seguinte, ele tem que pagar as verbas rescisórias. Que verbas rescisórias? Ora, se o contrato é até 2 anos, pode até existir férias vencidas. Então, vai ter saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas, 13º. O empregado com contrato a prazo saca o FGTS, não tem multa de 40% e não costuma ter aviso prévio, exceto se o contrato contiver cláusula assecuratória de reciprocidade, também conhecida como direito recíproco. O que é isso? Veja, o contrato está previsto para acabar X data. Se ele acabar antes, né, contrato de 2 anos, mas com 1 mês eu quero acabar. Faltavam 23 meses. Tanto o empregado quanto o empregador pagam uma indenização ao outro. O empregado também paga. Está no 479, no 479, 480. O empregado indeniza o empregador ou o empregador indeniza o empregado. Em que valor? Metade dos salários que seriam pagos até o final, exceto se esse contrato tiver cláusula de reciprocidade. Quando o contrato a prazo contém cláusula de reciprocidade, a rescisão contratual fica idêntica a um contrato sem prazo. Logo, passa a existir aviso prévio e 40% de FGTS. Ok? Bom, como eu estava te dizendo, ele não pode exceder o limite. Só que o contrato a prazo admite 2 estabilidades, a da gestante e do acidente de trabalho.
Tá? As duas estabilidades passaram a ser admitidas a partir de 24 de setembro de 2012, gestante e acidente de trabalho. As outras continuam não tendo estabilidade em contrato a prazo. Qual é a segunda regra do contrato a prazo? Ele só pode ser prorrogado uma vez. Eu prorrogo o contrato de trabalho a prazo uma única vez e dentro do limite, dentro dos 2 anos, dentro dos 90 dias. Se eu já contratar por 2 anos, eu não posso prorrogar nenhuma vez. Porque ele já foi contratado pelo máximo dele. Então, eu não posso prorrogar. Porque se eu prorrogar, eu vou estar esticando o contrato e aí eu transformo esse contrato automaticamente em contrato sem prazo. A terceira regra é a mais chatinha, porque ela foi criada para evitar que se burlasse a lei. Porque, veja, eu espertamente poderia fazer um contrato a prazo de 2 anos com a Márcia. Aí eu digo para a Márcia, Márcia, fica em casa 60 dias, 90 dias, depois eu te contrato de novo. Ou fica em casa 10 dias, eu vou te contratar de novo. Aí eu contrataria a Márcia por 2 anos novamente. Não pode. Entre um contrato a prazo e o outro contrato a prazo, entre as mesmas partes, tem que passar mais de 6 meses. Porque se não passar mais de 6 meses, nem o serviço é provisório, nem a empresa é provisória. Então, não pode ser contrato a prazo, tem que ser contrato por prazo indeterminado mesmo. Esta terceira regra, que exige que um segundo contrato só pode existir passado mais de 6 meses do fim do primeiro contrato, ela tem 2 exceções. Essas 2 exceções significa dizer que eu posso ter sucessivos contratos a prazo que não pega nada, que é admitido por lei. Isso está no 451 da CLT. É 450, 451, estas regras, e no 453. Eu sucedo a outro, contratei a Márcia em janeiro, contrato a Márcia em maio, contrato a Márcia em junho, contrato a Márcia... Eu posso contratá-la várias vezes. Quais são as 2 exceções? Exceção 1. Se o serviço que a Márcia presta é especializado, só ela presta, e ele não é permanente na minha empresa, então eu contrato ela sucessivas vezes, não pega nada. Isso é uma das exceções, serviço especializado. Segunda exceção, para atender a certo acontecimento. Eu vou atender a uma demanda de autoestação, por exemplo, eu posso contratar a mesma pessoa. Eu vou te dar exemplo em 2 lugares distintos. Hotel tem as estações que o hotel lota. Aí eu contrato a mesma camareira. Em janeiro, Semana Santa, julho, a mesma camareira. Não pega nada, porque ela só está atendendo um evento alta estação. A mesma coisa, shopping. Eu contrato a mesma vendedora. Agora, nesse período, Natal. Depois eu contrato a mesma vendedora, Dia das Crianças. A mesma vendedora, Dia das Mães. A mesma vendedora, Dia dos Namorados. Então, eu posso contratar sucessivas vezes porque ela está atendendo a realização de certo acontecimento. A lei chama isso de realização de certo acontecimento, ok? Fechamos contrato a prazo, vamos ao outro item que costuma cair, e rapidinho de contrato é só uma dica, tá? É uma dica, não vou me estender muito porque esse cai às vezes não cai. Interrupção e suspensão de contrato. Aí não é contrato a prazo, é contrato de trabalho. O contrato pode ser interrompido ou suspenso. O que é interrupção, o que é suspensão? Uma dica, pensa comigo. Falta justificada, tem pagamento de salário? Falta justificada? Isto é interrupção. Quando não tem pagamento de salário, é suspensão. Férias, então, é interrupção ou suspensão? Interrupção. Os dias que o cara ganha porque ele trabalhou na eleição. Ele ganha. Interrupção. O descanso semanal remunerado. Exato. Então, não precisa vocês ficarem decorando os exemplos, tá? Eu quero que vocês pensem na hora. Primeiro, tem que saber o que é interrupção e suspensão. Gravem. O que tem dinheiro é interrupção. Ou pode gravar assim também. A suspensão que começa com S é sem salário. É S de sem salário. Então, onde não tem salário, é suspensão. Onde tem salário, é interrupção. Licença remunerada, interrupção ou suspensão? Bingo. Afastamento por saúde, os 15 primeiros dias, interrupção ou suspensão? Depois? Bingo. É isso.
Agora, tem umas exceçõezinhas aí, uns detalhes, que aí eu vou te dar umas 4 chatices, ó. Licença maternidade não tem salário, porque a mulher recebe benefício previdenciário, mas é interrupção. Tanto que o empregador tem que recolher o FGTS e conta como tempo de serviço. Porque na interrupção não há serviço, mas há salário, há FGTS e há INSS. A licença maternidade, ela não tem salário, mas ela é interrupção, tá? Outro detalhe, o sujeito quando se afasta por doença ocupacional ou acidente de trabalho, mesmo durante a suspensão, a empresa tem que recolher o FGTS. Conta como tempo de serviço. Acidente de trabalho ou doença ocupacional, não é doença comum. E assim como o acidente de trabalho conta como tempo de serviço também, o serviço militar obrigatório. Esse também conta como tempo de serviço. Terceiro detalhe é greve. A greve, como o exercício do mandato sindical, é suspensão. Mas pode vir a se tornar interrupção. Basta que o comando de greve assegure o pagamento dos salários. Se o comando de greve disser, nós paramos a greve desde que pague os salários dos dias parados, aí deixa de ser suspensão e passa a ser interrupção. E tem dirigente sindical também que a empresa afasta pagando o salário. E aí deixa de ser suspensão, passa a ser interrupção também. Toda vez que houver pagamento de salário, mesmo que não haja prestação de serviço pelo empregado, é interrupção. Quarto e último detalhe, diretor. Diretor de empresa, ele tanto pode ser interrupção quanto suspensão. O diretor, isto é sumulado, tá? Isto é uma súmula. O diretor, se ele receber salário, é interrupção. Se ele não receber o salário, é suspensão. Então, se falar de diretor, empregado que é eleito diretor de uma empresa, você tem que ver se ele foi afastado, ficou com o contrato de trabalho suspenso, vai vir dizendo se ele continua recebendo salário ou não. Se ele continuar recebendo salário, é interrupção. Se ele não continuar, é suspensão. E ele pode ser os dois também, assim como a greve e o exercício do mandato sindical. Ok? Alteração do contrato de trabalho. Esse é um tema também que às vezes cai, não é difícil, rapidinho a gente consegue resolver. Alteração do contrato de trabalho, primeira regra, eu só posso alterar o contrato de trabalho do empregado se eu não causar prejuízo para ele. Ah, mas ele aceitou. Não interessa se ele aceitou. Se gerar prejuízo para o empregado, a alteração é nula. Tá? Então, eu só tenho alteração válida se essa alteração não gerar prejuízo para o empregado. E a alteração, para ser válida também, ela precisa necessariamente ter a vontade do empregado. Então, para a alteração ser válida, ela precisa ser bilateral e ela precisa não causar prejuízo ao empregado. Aí ela é válida. Se ela for unilateral, ela é nula. Se ela causar prejuízo ao empregado, ela é nula do mesmo jeito. E se ela é nula, é o Código Civil que nos diz isso. O efeito é ex tunc. Volta tudo ao status quo ante, então você tem que pagar tudo que foi modificado com aquela alteração. Dentro da categoria alteração do contrato de trabalho, eu preciso saber o que é que eu posso alterar de função, de salário, de local do empregado. Vamos começar pela função. Tem duas alterações possíveis, que parece que gera prejuízo ao salário, mas não gera. Alteração 1, retrocessão. O empregado passa a exercer um cargo de confiança. E quando ele exerce o cargo de confiança, ele ganha o salário dele e mais uma gratificação de função. Ele ganha o salário e mais a gratificação de função, enquanto ele exerceu o cargo de confiança. Só que ele vai sabendo que a qualquer momento o empregador pode retrocedê-lo para a antiga função. É como se fosse um rebaixamento, mas não é, porque ele foi para o cargo de confiança ciente de que a qualquer momento ele poderia sair do cargo de confiança e voltar para a antiga função. É por isso que o nome é retrocessão. E quando ele volta para a antiga função, ele perde a gratificação de função, que é inerente ao cargo e não a ele. Tá? Se ele ficar 10 anos ou mais no cargo de confiança, ele pode voltar, mas ele não perde a gratificação de função. 10 anos ou mais. Bateu 10 anos ou mais, é a súmula 372. Ele volta, mas não perde a gratificação de função. Outra alteração de função importante é a substituição eventual.
O empregado substitui um superior hierárquico. Pode? Pode. Só que ele tem que ganhar igual ao superior hierárquico. Como ele não foi promovido, ele não pode ter o salário dele alterado para maior. Aí, como é que ele recebe para ganhar igual ao superior hierárquico? Ele ganha uma diferença no lerite dele chamada de salário substituição. Então, se ele ganhava 2.000 e o chefe ganha 5, ele vai ganhar 3.000 de salário substituição. Enquanto ele ocupar a função do superior. Não importa qual é o superior, qualquer superior. Quando eu substituo qualquer superior meu, qualquer pessoa que ganhe mais que eu tenho que receber igual a esta pessoa, enquanto durar a substituição eventual. Tanto que o nome é substituição eventual. O sujeito não foi promovido. Falando em promoção, as pessoas esquecem, mas para o empregado ser promovido, ele precisa dizer sim. Porque a promoção é uma alteração de função. Ele tem que aceitar a alteração de função. Ela não pode ser imposta, tá? O empregado pode muito bem dizer não aceito. Ok? Beleza. Com relação ao local cai bastante, a OAB gosta muito. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é transferência? Transferência significa necessariamente alteração do domicílio do empregado. O empregado precisa ter alteração do domicílio. Alteração do domicílio significa dizer que ele precisou se mudar, tá? Não é sair da Zona Leste para a Zona Oeste de São Paulo, porque eu não preciso me mudar aí. Nem, tampouco, se eu migrar dentro da megalópole de São Paulo, não é transferência, porque eu não preciso me mudar. Eu preciso necessariamente mudar, fazer mudança, mudar de casa. Isso é transferência. Primeira coisa. Segunda coisa, qualquer transferência, que é uma alteração do local de trabalho, precisa ser comprovada a necessidade de serviço. O empregador tem a necessidade de que aquele empregado vá para aquele local. Se ele não conseguir comprovar a necessidade de serviço, a transferência é nula. E se a transferência é nula, o empregado tem direito a retornar ao antigo local por liminar. Existem só 2 liminares na CLT. Uma das liminares está relacionada à transferência. A liminar ela pode existir para impedir a transferência ou para determinar o retorno imediato. Tá? Ok, então nós já sabemos que transferência significa necessidade de serviço e mudança de domicílio. Aí ela pode ser definitiva ou provisória. Ou ela pode acontecer quando a empresa acaba. Quando a empresa acaba naquele local, o sujeito é transferido ou dispensado. Ele não é obrigado a ir para o local posterior. Só que nessa transferência ele não ganha nenhum adicional, porque ela não é provisória. Adicional de transferência, mínimo de 25% sobre o salário, só existe na transferência provisória. Não importa por quanto tempo e não importa a função do empregado. O empregado pode ser gerente, chefe, o que for. Não tem nada a ver. Não importa se estava previsto no contrato dele ou não. A transferência provisória ela pode ser feita na marra, sem a vontade do empregado, ou com previsão contratual. Em qualquer caso, se a prova escrever transferência provisória, a alternativa só pode estar correta se falar adicional mínimo de 25% sobre o salário. Ok? Na transferência definitiva, não tem adicional. Só que o empregado tem que dizer sim, eu aceito. A transferência definitiva requer um sim nupcial do empregado. Você aceita mudar definitivamente para tal cidade? Ele diz aceito. Aí ele pode ser transferido em definitivo. Última alteração de contrato que a gente precisa falar para vocês, alteração de salário. Alteração de salário. Primeira coisa, jamais o salário de um empregado pode ser reduzido. Jamais. Jamais. Agora, o salário de todos os empregados podem. Por que de todos podem? Porque a negociação coletiva pode reduzir salário. Mas de um empregado só da empresa, jamais. Nem que ele assine, essa alteração é nula de pleno direito, porque ela gera prejuízo à pessoa. Agora, o salário de todos os empregados da empresa são diminuídos. Isto pode porque houve uma negociação coletiva. Então, por negociação coletiva, que é o artigo 7º e 6º da Constituição Federal, eu posso reduzir o salário. Então, sempre que vocês pensarem em redução, para ser válida, tem que ser de todos os empregados e houve negociação coletiva. Ok. O que não é redução, mas parece com redução, não é redução, supressão de adicional.
O sujeito recebe um adicional noturno, ou de insalubridade, ou de periculosidade, ou de transferência. Ele pode ter esse adicional suprimido? Pode. Vai ser indenizado? Não. Vai simplesmente tirar do salário dele? Sim. E por que tira? Porque a causa que gera este adicional desapareceu. Ele estava transferido provisoriamente, ele voltou, ele perde o adicional de transferência. Ele estava em local de salubre, agora não está mais, ele perde o adicional de salubridade. Ele estava em local de periculosidade, agora não está mais, ele perde a periculosidade. Ele estava trabalhando à noite, agora não está mais, ele perde o adicional noturno. Nenhum adicional permanece no salário, isso é sumulado, sacramentado, sumulador 65, não tem charamenega. O cara pode ter trabalhado 70 anos no período noturno. No momento que ele passar por dia, ele perde o adicional noturno. Ok? Supressão de hora extra. E a hora extra? Suponhamos que o empregado ganhe hora extra com regularidade há muito tempo. Há muito tempo ele recebe hora extra. E agora o empregador diz para ele que não precisa mais que ele trabalhe em hora extra e quer suprimir a hora extra dele. Pode suprimir a hora extra? Aí não pode. A hora extra prestada por mais de um ano só pode ser suprimida se for indenizada. Como é a indenização pela supressão total ou parcial da hora extra? Veja, se o empregado fazia uma faixa de 60 horas extra por mês e agora foi reduzido para 20, a súmula 291 já pega. Eu tenho que indenizar esse empregado a média de horas extras vezes o número de anos que elas foram prestadas. Então, para a supressão de hora extra, é necessária indenização. Para a supressão de adicional, não é necessário nada, basta que desapareça a causa. A hora extra, mesmo desaparecendo a causa, que é a hora extra, eu tenho que indenizar, ok? Fechamos a alteração. Vamos falar também de dois temas curtinhos que dá para a gente matar, que de repente pode cair. FGTS, aviso prévio. FGTS... o que pode cair é alteração sumular, né? O FGTS, desde as ações propostas de 14 de novembro de 2014 só vão buscar os últimos 5 anos do recolhimento fundiário. Prestem atenção que a FGV pode fazer com vocês o que ela fez lá atrás, quando mudou a lei do aviso prévio. Ela vai colocar a data da ação e vai colocar a data da súmula, porque ela é obrigada, vocês não são obrigados a gravar a data. Então, ela vai dizer assim, ó, ação proposta em 2013. Busca quanto tempo de FGTS? 30 anos. Cuidado com isso. 2015, 2016, 5 anos. O problema é 2014. Aí eu vou te dar uma dica. Fixem no feriado da Proclamação da República. 15 de novembro. De lá para cá, é 5 anos. 2014. Aí ela vai trazer a data na prova. Não se preocupe, vocês não precisam decorar. Eu só quero que vocês fiquem espertos. Olhem, porque vai ter as duas datas. Vai ter as duas datas, obrigatoriamente. Eles fazem isso, eles são obrigados a fazer. É que vocês não prestam atenção nas datas. Então, se o cara falar ação proposta em 2013 até 2014, que seja abaixo da Proclamação da República, busca 30 anos. Posterior, busca 5 anos. Ok? O que mais pode cair de FGTS para ti também? Pode cair uma questão de processo, que tem uma súmula nova. O ônus da prova do FGTS é do empregador. Isso é súmula e é súmula nova também, tá? Ela pode, inclusive, mesclar na mesma questão. Ah, e quem é que tem que provar se foi recolhido ou não? É o empregador, não é o empregado que tem que provar que não foi recolhido. Ok? Aviso prévio. Aviso prévio só existe em 3 tipos de extinção contratual, de cara. Pedido de demissão, dispensa sem justa causa e rescisão indireta. Mas também existe no contrato a prazo com reciprocidade e na culpa recíproca. No contrato a prazo, só se tiver reciprocidade. Na culpa recíproca, ele é pago pela metade. Lembra o que é culpa recíproca? O empregado e o empregador se agridem mutuamente, concomitantemente. Se agridem fisicamente ou verbalmente. Isso é culpa recíproca. Aí, na culpa recíproca, eu pago a metade do aviso prévio, a metade das férias proporcionais, a metade da multa do FGTS, que passa a ser 20%, não 40%, mais 100% do saldo do salário e 100% das férias vencidas. As duas únicas verbas que existem na dispensa por justa causa, saldo de salário e férias vencidas, que são direitos adquiridos, são pagos em todas as esferas de extinção do contrato. E na culpa recíproca é pago em 100% também. Os outros direitos na culpa recíproca é pago apenas 50%.
tá? Então, eu tenho o aviso prévio nos clássicos. Pedido de demissão, dispensa injusta e rescisão indireta. Rescisão indireta é quando o patrão pratica justa causa. O patrão praticando a justa causa, o empregado vai receber todos os direitos, como se ele tivesse sido dispensado. Só que o aviso prévio necessariamente é indenizado. E quando a gente fala de aviso prévio indenizado ou pago, ele é de 30 dias a 90 dias. O que vocês confundem? O sujeito que tem 1 ano de contrato, ele já tem 33 dias. A partir de 20 anos é 90 dias. Como é que vocês vão fazer essa matemática? O sujeito tem 5 anos de contrato, você faz 5 vezes 3 mais 30. O sujeito tem 8 anos de contrato, 8 vezes 3 mais 30. O sujeito tem 8 anos de contrato, quanto que ele vai receber de aviso prévio? 8 vezes 3, 24, mais 30, 54 dias de aviso prévio. Então, sempre o número de anos cheios, completo, vezes 3 mais 30, ponto. Se ele tem 1 ano, 1 vezes 3, 3, mais 30, 33. É assim que funciona. Tem 2 anos, 2 vezes 3, 6, mais 30, 36. Ponto. Em aviso prévio, se há o aviso prévio pago, esse de 30 a 90 dias, o contrato é projetado por mais 30 ou 90 dias. Esta projeção do contrato implica em pagamentos de INSS, pagamentos de FGTS, porque tem FGTS sob aviso prévio projetado, 13º salários, férias, é como se o contrato estivesse vivo na projeção do contrato. Só uma estabilidade é adquirida no aviso prévio, gestante. Entrando já em estabilidade. Gestante é seguramente a estabilidade mais esquisita, porque é a única que é adquirida em aviso prévio e é a única que é transmissível. Se a mãe morrer, a pessoa que assumir a criança está estável. Então, é a única estabilidade de aviso prévio, é a única estabilidade transmissível, a partir da Lei Complementar 146 também, de 2015. Então, eu transmito se a mãe morrer e se tiver em aviso prévio eu engravidar, eu adquiro estabilidade também. Quando é a estabilidade da gestante? Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso é estabilidade gestacional. Tem tudo quanto é tipo de contrato de trabalho. Não interessa, contrato a prazo de experiência, o que for. Todos os tipos de contrato de trabalho têm estabilidade gestacional. Estabilidade de acidente de trabalho também tem contrato a prazo. E cuidado com o acidente de trabalho, que ele pode ser reconhecido após o término do contrato. O empregado já saiu e tem a doença ocupacional reconhecida após o término do contrato. Ele tem estabilidade? Tem. Se for reconhecida a doença ocupacional dele, ele tem estabilidade de 12 meses. Ele volta ou indeniza. Outra estabilidade que dá confusão para vocês. Cipeiro, só o eleito tem estabilidade. O indicado pelo empregador não tem estabilidade. Dirigente sindical é uma estabilidade também comum de cair. A súmula 369 cai mais do que o artigo de lei. Dirigente sindical é estável. Todos os eleitos, eles são estáveis, tanto o titular quanto o suplente. Só que o dirigente sindical é até 7 titulares e até 7 suplentes. Até 7 titulares e até 7 suplentes. Dirigente sindical, como os outros eleitos, são eleitos desde o registro de candidatura até 1 ano após a gestão do mandato. Sempre até 1 ano após a gestão do mandato. Até 1 ano após a gestão do mandato. O que muda é a quantidade de tempo do mandato. Dirigente sindical é mínimo de 3 anos, cipeiro e membro da CCP, da Comissão de Conciliação Prévia, é 1 ano. Tá? O meu tempo está acabando, eu vou só fazer aquela diferença. Vocês perceberam que eu não falei muito de jornada de trabalho, mas é de propósito, porque normalmente jornada de trabalho é o que vocês mais sabem. Eu preciso falar e lembrar para vocês o que vocês mais esquecem. Ter uma noção de saber quanto é o percentual do adicional de hora extra, pelo amor de Deus. Tá? Claro que um detalhe de diferença de sobreaviso para prontidão pode ser que ele esqueça, mas isso é um detalhe também não cai em toda a prova. O que cai em jornada de trabalho, cai o que é jornada, cai compensação de hora extra. Isso normalmente o aluno manja, tá? Porque isso é da rotina, do cotidiano, é do papo do boteco. O que ele não manja é a diferença entre salário e remuneração. E a gente vai terminar a revisão com isso. Vamos lembrar. Gorjeta é salário ou remuneração? Bingo. Soma salário com a gorjeta, eu tenho a remuneração. Somei o salário com a gorjeta, eu tenho a remuneração.
Soma duas coisas, então. E é a base para o recolhimento do FGTS. Salário soma um monte de coisa. Começa pelo salário base. Salário base, que pode ser o salário mínimo, o salário profissional, o salário normativo, piso. Mas eu somo salário, comissões é salário, abono é salário, gratificação ajustada é salário, diárias e ajuda de custo que excedam de 50% do salário base é salário, adicional noturno é salário, de insalubridade, que é 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, quando o empregado trabalha em condições que ofendam a sua saúde, é salário. Periculosidade, que é 30% do salário base, exceto o eletricitário, que é 30% sobre o salário dele, é salário. Cuidado com periculosidade, que não necessariamente tem que existir perícia. Bombeiro civil não exige perícia. Trabalhador de motocicleta não exige perícia. Já é inerente. Vigilante é inerente. Eu preciso de perícia quando o cara trabalha com explosivo, para saber se a quantidade de explosivo realmente pode explodir. Aí eu preciso de perícia. Explosivo, inflamáveis, aí eu preciso de peritar o local. Tá? E eletricidade também. Uma coisa, o cara trabalha com uma tomada. Outra coisa, ele trabalha com 13.000 volts. Precisa saber a voltagem que ele trabalha para ver se aquele local efetivamente corre risco de explosão. Tá? Mas trabalhador de motocicleta e bombeiro e vigilante não precisa de perícia. É inerente à função, à periculosidade, que é 30% sobre o salário base. Também é salário adicional de transferência, também é salário adicional noturno. Horas extras habituais também é salário. Então, o salário pode somar uma série de coisas, inclusive salário que não é dinheiro. Lembra do salário in natura ou utilidade? O salário in natura ou utilidade, qual é a dica? Se é de uma pessoa, é salário. Se é de todos, não é. Porque se é de todos, é dado porque a lei manda ou porque a norma coletiva manda. Então, esse não é salário. O bem tem que ser dado como contraprestação, por conta do contrato. Tá? Em salário também costuma cair desconto salarial. E aí eu vou fechar com isso. Desconto salarial, o que mais cai é quando o dano é causado pelo empregado. Se o dano for doloso, o empregador pode descontar. Se o dano for culposo para o empregador descontar, ele precisa de ter previsão no contrato de trabalho. Ok? Acabou o nosso tempo. Muito obrigada.